Late biscoito, salada de fruta. Aí sempre falava assim, pensaram que eu não vinha, olha eu aqui. Cara, O Ronaldo vem 10 brincando. horas. Isso explica muito porque Ronaldo Fenômeno. Não. Fenômeno do fenômeno. As pessoas pensam que o craque dá trabalho. Sim. Quem pensa que é craque é que dá trabalho. Hidrata! Carboidrato! Suplemento! Era isso? O Kaká chegava e já falava assim, Paixãozinho, vamos fazer aquele trabalho de potência, de força, com a borrachinha de tração. Mas ele, Apontou pra ti. Paulinho Paixão convenceu e eu sempre falava de Sinadondas, cara. Paulo Paixão tem 5 Copas do Mundo, 5, tá? Não é pra qualquer um, com o Brasil, e foi pentacampeão, tem taça, então sim, ele é uma lenda. Nosso papo hoje, no Careca de Saber Legends, é uma lenda de verdade. São 5 Copas do Mundo com a seleção brasileira. Professor Paulo Paixão, professor, tudo certo? Tudo bem. Uma curiosidade. Obrigado pelo convite de estar aqui com você. Fico muito feliz, professor, em receber essa lenda da Copa do Mundo. Na verdade, são 6 Copas, né? Porque tem uma com... uma com os Emirados Árabes em 1990. Isso aí. Então, Copa de 98, Copa de 2002, 2006, 2010, 2014. Em 2002, um detalhezinho que ele foi campeão. Detalhe. Um detalhe importante. Professor, eu sempre tive curiosidade, o Paixão é sobrenome mesmo? Ou Paixão é sobrenome. Paulo César Paixão de Araújo. Eu nasci na sexta-feira da Paixão. Ah, é? É. Que legal. Tem aí Dona Zélia, que tem um bom lugar, descansando. Aí botou o Paixão. Pô, é um sobrenome bem receptivo, né? Um pouquinho. Esse coração é muito apaixonado ou não? Ah, sim. Eu me considero uma pessoa realmente respeitosa. Legal. E procuro tratar as pessoas com carinho, como a gente deve tratar sempre as pessoas como a gente gosta de ser tratado, né? Eu sou prova disso. O professor Paulo Paixão é uma pessoa muito educada, muito sensível, assim, sempre para atender a gente, mesmo os repórteres chatos aí, ele dá atenção, é muito legal. Eu acho que está cada um tem uma função, imagina Perfeito. se eu não for atendê-los, né? Acho que fica... Nessa questão aí eu não posso mais que a minha obrigação, realmente fazer com que vocês entendam o que está acontecendo, né, no dia a dia em termos de somente a parte física, né? Sim, esse é o professor Paulo Paixão. Professor, antes da gente chegar na Copa, o nosso assunto é a Copa de 2002, que é o Penta, né? Mas eu quero voltar um pouquinho atrás, ali no passado, porque a Copa de 2002, tu faz uma dobradinha com o Filipão. Esse relacionamento que rende muitos títulos, não só para o Brasil, mas para o Grêmio, onde vocês começam a trabalhar na década de 90. Isso. Tu chega antes no Grêmio, né? Que o Filipão, na passagem vitoriosa essa de 90, né? Eu chego junto com o Sérgio Cosme. Perfeito. Após uma decisão de Copa do Brasil aqui no Sul, e nós pegamos para o Internacional, né, de 1-0. Estava no Fluminense. E dali, na semana que correu, depois da decisão, eu estava indo para começar o trabalho, convocação para a Copa do Mundo Sub-20 na Austrália. Estava na CBF. Aí o Sérgio me convidou, enfim. Me ligou dizendo que interesse, e aí a gente chegou aqui logo no início de 93. Por que tu e o Filipão deram tão certo? Qual foi o segredo dessa relação? Talvez pela diferença de personalidade. Ah, é? Possivelmente. Eu a metade da laranja é essa? Eu acho que o Felipe tem uma forma... O Felipe é uma pessoa afável, uma pessoa, sabe, ser humano, né? Afável, respeitoso, carinhoso. Tem aquela forma dele Durona. Das decisões, às vezes, repentinas. Às vezes toma as decisões assim, e aí se tiver, eu entendi que, sabe, eu fazia sempre o contraponto, estava sempre próximo dele, calma, não é isso? Né? E às vezes ele, não sei o que, ele é uns carioca aqui,
calma, não é assim, olha, Xirlegão, olha, vou te processar. E até hoje ele brinca, né? Porque, olha, não vai me processar não, né? Vocês tinham essa liberdade para brincar, né? Então a gente tinha, eu acho que eu fazia sempre os contrapontos e a minha forma mais tranquila no dia a dia, de forma própria de trabalhar, né, de lidar com um atleta, eu acho que isso nos levou, mas é importante dizer, e ele sempre disse isso também, até hoje diz, eu tenho essa forma, mas eu tenho também meu outro lado, eu tenho também, não é você, tipo, passar as mãos por cima de onde a coisa está errada. É a minha forma de ver uma coisa errada e tentar resolver da minha forma também, ao invés daquela explosão que ele tem, é dele, porém, ele é capaz de explodir com o atleta e daqui a pouco ele está sentado tomando um chimarrão, batendo papo. Como a gente vai dizer na gíria, né? Ele é capaz de tirar a roupa do corpo para dar para qualquer um, para o atleta que ele acabou de chamar a atenção. Entendi. É dele. É dele. Eu já percebi isso em alguns clubes que tu trabalhaste. No caso do Filipão, assim, o Filipão dava uma mensagem mais dura, cobrava mais fortemente algum atleta, e tu era a pessoa que, de repente, chegava depois no atleta para explicar a forma da cobrança dele, passar a orientação de uma forma mais sutil também, ou não? E dessa aí já entra a história de Copa do Mundo. E quantas vezes o próprio Ronaldo, a gente saía correndo para aquecer, enfim, o Felipe dava, enfim, aquela coisa dele, né? Chamava atenção, né? E aí na corrida de aquecimento, ele falou, não tem. Calma, Ronaldo. Tem que entender, o comandante ele tem que ter a forma dele, é uma forma dele de comandar. E nós temos que respeitar. Não, mas calma, tá, não sei o quê. Então, tipo, isso é um dos exemplos, né? Tem muito mais exemplos. Eu acho que nós somos auxiliares. Nós temos que deixar o ambiente leve, o ambiente suave para o treinador, para o comandante chegar e trabalhar. Entendeu? Então ali a gente ouve do atleta, às vezes que não quer ouvir, cobra dele, não é isso aqui. Mas também nesse tipo de não é isso, não é aquilo, vamos fazer assim, fazer assado, o ambiente já tipo, você desacelerava o atleta, né? Já cortava alguma coisa que ele pudesse querer, às vezes, até dependendo do atleta, cometer uma indisciplina com o treinador, ele já pensava 2, 3, está pensando até hoje, porque nunca cometeu, né? O Filipão não dava essa chance. Não dava esse espaço. Não dava. Paixão já citou aí um pouquinho da Copa de 2002 na figura do Ronaldo, e é pelo Ronaldo Fenômeno que eu quero entrar na Copa de 2002. Mas antes, professor Paulo Paixão, eu quero dar um serviço aqui para quem nos acompanha, que são os nossos patrocinadores que estão com a gente nesse projeto aí, Careca de Saber Legends, né? Começando pelo Laboratório do Pé, estamos aqui no estúdio do Laboratório do Pé em Porto Alegre, palmilhas computadorizadas para equilibrar a tua pisada e caminhar rumo ao Hexa. Quem sabe, né, professor? É esse o objetivo, né? Também arquiteto Anderson Alves, nosso camisa 10, nosso gênio da arquitetura, reformar sua casa, seu prédio, fala com ele. E também Bolas Ludwig, bolas artesanais, empresa de bom princípio, tá chegando a Copa, quer jogar um futebolzinho? Compra a bola aí da Ludwig, tá certo? E também Informatize, unidade de Sapiranga. Não precisa ficar careca de saber que nem eu e o Paulo Paixão para aprender. Para isso, tem a Informatize, unidade de Sapiranga. Professor, eu até anotei a data aqui. No dia 12 de abril de 2000, o Ronaldo Fenômeno rompeu os ligamentos do joelho direito. É uma imagem que chocou o mundo, né, na Internazionale. E depois ele se reinventou na Copa. Como é que foi administrar essa questão do Ronaldo Fenômeno, que chegava com o joelho, né, praticamente destruído, recuperou, mas ele ainda não tinha conseguido mostrar no campo que era o Ronaldo Fenômeno? Ele foi mostrar isso na Copa, realmente, assim, né, depois. Como é que foi esse trabalho com o Ronaldo Fenômeno? Teve algum cuidado extra? Como é que estava o atleta, assim, não, também? Os cuidados extras foram totais, eu acho que... Mas eu digo primeiro assim, Léo, foi um trabalho de equipe. Né? Perfeito, claro. Usamos Ronco, Rodrigo Lasmar, Serafim Borges, Rosan, né, nosso terapeuta, o Di, o Darlan, Perfeito. eu,
E o comando do Felipe, né? Uhum. Porque o Felipe, isso ele sempre teve e continua tendo e vai, até pela formação de professor de educação física, né? Sempre teve essa coisa da organização, entendeu? Perfeito. Aí ele fala, legal, pega o tio, tá, é isso que precisa, é isso, enfim. Da forma carinhosa de coisa. Então ele falou, nos reunimos, eu e o Runco fez o diagnóstico, e a partir do diagnóstico foi feito um planejamento, onde todos nós atuávamos. Então foi um trabalho de equipe. E depois que foi feito o planejamento, nos reunimos com o Felipe, com a parte técnica, Felipe, Mortosa, Antônio Lopes, Américo Faria, e a partir dali nós explicamos tudo para o Felipe. Felipe, não, isso é tudo com vocês. Quando ele estiver pronto para a coisa, vocês me entregam o que ele pode fazer, o que ele pode fazer, quando pode fazer, o quanto pode fazer, né? Que é o que hoje sempre teve, mas hoje a gente tem uma facilidade maior na questão do controle da minutagem do atleta, né? Questões das ações intensas, intensidade de treino, número de sprint, enfim, aí a gente, muita coisa claro. Poderia extrapolar o tempo. Porém, então ali o Felipe nos deixou à vontade, que é o melhor para nós, preparadores físicos, fisiologistas, departamento médicos, que é o melhor para nós quando o treinador entende. Perfeito. Mas o Ronaldo, ele fazia o mesmo treinamento dos outros? Não, pelo contrário. Pelo contrário. Ele, principalmente no início foi totalmente parado. Ele passava pelo Rosan, passava pelo Runco, pelo Rosan, e do Rosan depois passava por nós, para ir fazer, daí, nesse nós, é que ele fazia alguma coisa de parte física. E o tempo foi passando. Isso antes da Copa ou na Copa já? Não, isso durante a Copa? Não, antes da Copa. Antes da Copa. Antes da Copa. Tá. Quando nós chegamos na Malásia, o Ronaldo já começou a fazer trabalho com bola mais forte. Na Malásia foi a última parte. A última parada antes porque nós tínhamos que fazer a questão do fuso horário. E a Malásia atendia questões de... O Japão e na Coreia? Apesar de ser muito quente, porém, em termos de hora, número de horas, né? Mas na Copa, por exemplo, no primeiro jogo, o Ronaldo... Quando entramos Japão, Coreia, Japão primeiro, Coreia, depois fez isso. Foi uma confusão aqui. Até peguei aqui a estreia do Brasil contra a Turquia, 2-1, né? Isso, então, a partir da entrada, já no território da competição, nós já estava, entendeu? Lógico que a pergunta era clássica em todas as Copas de Confederações, todas as Copas da América. Paixão, quando é que o time... Aquela coisa de quando começa a temporada. Sempre se diz o seguinte, vai chegar ao ápice justamente no último jogo, do 7º para o 8º. E a partir do terceiro, e aí é a maioria dos atletas. Você consegue, sabe, adquirir um ritmo. A partir do terceiro jogo, você consegue já começar a adquirir o ritmo. E era o que acontecia. Então ele estava no mesmo nível dos outros. Aí, a partir dali, sim. Sim, mas na Malásia, que foi essa pré-temporada, mini pré-temporada antes da Copa ali, chegou a ficar com receio, não sei se vai dar? Assim... que nós... Depois de tanto tempo, assim... É que nós lidamos com o ser humano, né? Sim. Então, e não é uma coisa... Não é uma ciência exata, né? Claro, sim. E a gente... Eu estava vendo agora, não sei se posso fazer um adendo em relação à situação, por exemplo, que acompanhei toda, praticamente, final não final, passamos 6 meses, um grande, do menino que rompeu novamente. Jonathan Robert. Inteiro, forte. Menino alegre. Ele ajudou muito com a personalidade dele. Forte, alegre, forte. Não tinha mais, só questões mesmo de protocolo. Sim. Departamento médico, fisioterapeuta. Está esperando, foi o doutor de fora, vendo que o operou, esperando ele liberar, porque ele estava muito forte. Muito forte. Bem. E aí no segundo jogo o gesto que ele machucou. Foi igualzinho, não sei se o gesto do Ronaldo quando
num jogo da Internacional? Da Internacional. Que ele estoura o Ele joelho? fez isso. Que foi em 2000 que a gente estava falando ali. Respeitando um pouco o processo do gesto, mas foi a mesma coisa. Eu estava olhando. É verdade. E senti muita pena, fiquei muito penoso com o menino. Mas ali, nesse caso... Eu não me encostou em ninguém, mas é gesto. Ele estava pronto para voltar? Tava tudo certo. Aí o protocolo foi cumprido por direitinho. Sim. Mas e aí? Por isso é que você perguntou. Então, nós entendíamos que estava. Sim. E graças a Deus esteve. Entendi. E foi a Copa que ele fez. Graças a Deus esteve. Mas não é uma ciência exata. Sim. Por mais que você... Protocolo de lesão... É um cara muito forte também, né? Também. Protocolo de lesão muscular. Grau 1, grau 2, 3 semanas. Grau 1, 10 a 12 dias. Sim. Às vezes você cumpre o protocolo, trabalha de uma forma correta e o atleta tem recidiva. E o Ronaldo era um cara muito positivo, assim, nesse sentido? Pelo amor de Deus. Ronaldo... acho que ele parou. Ele parou. O que você está rindo aí quando você fala pra gente? Não, porque era uma pressão. Imagina. Era a pressão. Se o treino era à tarde, ele sempre tinha trabalho pela manhã. Ele sempre tinha contraturno. Entendi. Manhã, grupo, ele com grupo, tarde, grupo, manhã, enfim. Então, e aí ele era... As pessoas falam, né? Porque venceu, porque continua vencendo. E as pessoas, às vezes, nós marcávamos sempre contraturno. Treino à tarde todo mundo, Ronaldo, 10 horas na sala de fisioterapia. Que era muito bem montada, lógico, com bicicleta, com esteira, com aparelhagem para reforço muscular, com tudo. Né? E além do melhor, que era o Rosan. Rosan é um baita do craque de fisioterapia. E aí, a gente estava ali, a gente acordava cedo, tomava café, cada um fazia a sua atividade, enfim. E quando era 9h30, 15, 20 para as 10, nós encaminhávamos lá para a sala do Rosan e ficava batendo papo e tal. E todos os dias, praticamente, passavam 3 minutos para as 10, ele vinha. Não estava chamar, não, profissional, vinha. Aí sempre falava assim, pensaram que eu não vinha, olha eu aqui. Cara, o Ronaldo veio brincando. Um pouquinho antes de você chegar. Ele vence, não é? 10 horas. Ou seja, ele levou muito a sério. Nem antes, nem depois. Nesses casos a gente costuma dizer, porque às vezes eu entendo, vocês falam, o Paixão fez isso, não sei quem fez isso, o Fábio fez isso, o Wander, o Hever. Sabe, cada um de nós, praticamente, tem uma forma de trabalhar. Perfeito. E nós atingimos Só que o atleta é que é o responsável maior. Ele é quem? Sim. Não adianta você... estabelecer um protocolo de situações. Estabelecer um protocolo, palavras corretíssimas. Isso, e aí chega, ou então deixa de cumprir alguma coisa que... Ainda tem outra, à noite, ele estava sempre na fisioterapia. À noite? Cumprindo algum trabalho, alguma coisa que foi determinada, sempre tomando uma massagem, que tá até hoje no Flamengo. Sim, porque à noite geralmente dá mais uma relaxada, fica na janta, fica no quarto do hotel. E ele estava lá. E ele estava lá. Ele jantava, enfim, tinha sempre aquele horário, né? Pô, isso explica muito porque Ronaldo Fenômeno. Não. Fenômeno do fenômeno, porque ele realmente, sabe, e é um tira-sarro, ele é um bom... o Ronaldo tem as tiradas inteligentíssimas. Assim, não lembro. Era muita... Eu digo do raciocínio rápido. Ele era... A gente fica olhando aí essas questões dessa coisa do Cruzeiro, do Fala do Rio. Ronaldo. Ele foi para essa parte administrativa, o Ronaldo, e tá super bem, né? Sempre teve, mano. E... Sei lá, eu acho que... Bom, que Deus conserve assim, porque... E um dia nos encontramos, ele...
Paixão, não aguento mais fazer tiro, não aguentava mais, Paixão, fazer tiro, não sei o quê, vai correr não sei quanto. Não aguentava, uma das formas que eu parei. Eu falei, pelo amor de Deus, para com isso. Professor, eu peguei uma frase aqui do Cafu, capitão do Penta. Ele disse... Vem amanhã aí. Quer dizer, amanhã que eu digo, ele vem e vai chegar aqui na quarta-feira, dia 12. Vai estar. Vamos trazer ele aqui. Professor, o Cafu disse o seguinte, ó. Em 2002 isso, tá? Em cada treino, ele passava algo diferente. Conversava sobre a importância. E tem uma frase dele bem marcante em cada treino da Copa de 2002. Hidrata! Carboidrato! Suplemento! Era isso? Gritava, hidrata, água. E o Roberto Carlos, das curiosidades que você pediu. E o Roberto Carlos, um safado, mais um brincalhão, mais um. O outro que venceu. Sabe? E aí ele, pra que tomar isso? Não serve pra nada, isso vai dar cãibra, vai dar. Não vou tomar não. Aquela brincadeira, né? Sim. Vou botar, Roberto. Sim. Tu vai perder seu tônus muscular, isso aqui. Nada. Sim. E alongava, e ali naquela coisa, depois tomava na boa, sabe? Porque eu costumo dizer assim, pessoas pensam que o craque dá trabalho. Sim. Quem pensa que é craque é que dá trabalho. Entendi. Eu não tive nenhum trabalho, mas quem pensa que é que questiona, que você tem que estar explicando 2, 3 vezes. O craque, ele faz o trabalho dele. Você já pegou muito craque que achava que era craque, assim? Não, isso é uma coisa que Não sei se tá nomes, assim, mas... Não. muito com isso ou não? Não, eu fico observando as coisas. Eu fico só observando, entendeu? Já no olhar pela Eu fico observando, porque uma coisa que eu nunca fiz, mas na minha cabeça está sempre coisa, né? Você ter trabalhado com toda essa geração desde 90 para cá, apesar de não ter ido Mas aí você vem acompanhando, que o nome começa a surgir, vai, não sei o quê, para a seleção, enfim. Então, acompanhando, Zico foi meu jogador, Roberto Dinamite, Cláudio Adão, Giovani. Nossa, que essa turma toda, Adílio, todo esse pessoal foi. Então, a gente vem desde lá dessa turma, né? A gente sabe quem é quem, quando quer, quando não quer. E é muito... Eu sempre falei, gente... Craque não dá trabalho, porque o jogador de seleção é o seguinte, todos eles, o Kaká chegava e já falava assim, Paixãozinho, vamos fazer aquele trabalho de potência, de força com a borrachinha de tração. Vamos fazer aquele trabalho de resistência anaeróbia lática, de intensidade de 300 metros. Quer dizer, o atleta sabe que precisa daquilo. Entendi. E como vem num continente onde... apesar do trabalho ser muito bem desenvolvido, mas eles nunca vão chegar ao nosso nível em relação à medicina esportiva do Brasil, nunca vão chegar. Antigamente, então, a maioria sempre vinha no Brasil para fazer recuperação de cirurgias. É verdade. Isso, então. Acontecia muito isso. E nessa questão da medicina esportiva, treinamento esportivo, eles nunca vão chegar. Então, o jogador chegava sem fazer determinadas valências, ensinar os trabalhos, que davam a ele aquela segurança, segurança não só biológica, como mental, psicológica, dele desenvolver. O Kaká chegava, o Ronaldinho chegava, Chãozinho, vai ter aquela potência, aquela tração. O Gaúcho ou... Gaúcho era. E se curiosidade de seleção, mais uma. Fala. O Romário sempre foi um líder, né? Sim. Então o Romário, ele fazia, né? Ele gostava, tipo, pós-janta e tal, tem sempre um joguinho deles, né? E era uma coisa assim entra nesse contexto do craque não dá trabalho. Entendi. Por que acontecia? Até que hora podemos jogar? Pode jogar até 22h30, 22h55, 23h40, enfim. Você podia ir na sala de jogos ou no quarto de um deles, que eu nunca entrei no quarto de um deles, de seleção, não gosto de... Eu podia ir, o jogo já tinha se encerrado. Deixa eu ver só. Combinado não é caro.
Combinado não é caro. Combinado não é caro. E a gente, isso é uma coisa. O Romário passava na época de jogador essa imagem de ser não ter disciplina, cara da noite. Ele não é. Ele nunca foi. Até era o cara da noite, mas assim, respeitava as regras. Isso. Entendi. E isso, para nós que comandamos, é o principal. É o que importa. Tu deu um horário, o jogo termina aqui. É o que importa. Porque o Filipão falava para os atletas assim: vocês estão de folga? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, né? Vai para a igreja, vai não sei para onde, eu não quero saber. Quero saber que outro dia, tal hora, tem que estar aqui. Entendi. Então, a gente às vezes costuma, né? Eu trabalhei com jogadores que muita gente, você sendo da imprensa, que é uma coisa que às vezes se exacerba muito. O Edmundo, por exemplo, porque Edmundo, doce de uma pessoa, trabalhava igual. Sim. Acabou o trabalho, pastor? Teve que fazer mais alguma coisa? Sim. Vamos pro Romário. O Romário, ele, quando eu cheguei no Fluminense, depois, enfim, do problema do primeiro filho, né? Do finado Alessandro, o mais velho. E aí eles estavam fazendo uma pré-temporada na Granja. E eu cheguei, né, do aeroporto, o pessoal foi me buscar, e eu cheguei lá em cima, na parte de fora do campo, e ele lá do campo falou: professor, vamos conversar, tá tudo bem? Calma, tá tudo certo. Deus, tá bom. E, enfim, então, e ali conversávamos, ele citava os problemas que tinha, e já era o Renato. Então a gente chegou para trabalhar, né? Isso no Fluminense. E do Fluminense. Renato era o técnico. Quando eu saí daqui do Grêmio em 2002. Isso. Lembra? Quando eu saí? Isso. Então, e ele já estava no Fluminense. Então, o craque, ele facilita. Isso é interessante. Ele é facilitador no grupo. Professor, que... tem só talento. Né? Mas não é só o talento. Já desde lá atrás. Não. Tem toda a preparação. Não, Zico, Roberto Dinamite, esse pessoal todo. Tita, nossa. Sempre tiveram. Sim. Sempre buscaram, sendo sabedores da liderança técnica, agregar a técnica, a liderança técnica, a disciplinar. Isso é muito importante. E a gente está aqui exatamente até no Laboratório do Pé, e a gente vê que muitos atletas buscam aqui o atendimento da palmilha para equilibrar, né, a caminhada. E o Marcelo Groy, a gente fala muito dele aqui, ele conseguiu curar a fascite plantar dele usando a palmilha, ou seja, ele procurou atendimento, né? E isso o torna um jogador diferenciado. Sim, né? são... Porque, por exemplo, o Dunga que esteve... O Dunga andava com o suplemento dele embaixo do braço. Dentro da necessaire. E eles, outros mil, nossa. Eu acabei de trabalhar agora com um atleta que eu não conhecia, eu conheci o Bruno Alves. Nossa, tem tudo quanto é aparelhagem, tudo quanto é metódico. Quer dizer, não é só ele, eu estou citando agora que eu estou lembrando aqui. Claro, está no programa, depois tem outros atletas que são, por favor, me perdoem. Que são muitos. Pô, o professor Paulo Paixão aí tá desde 90, muita gente que passou no nome dele, mas eu acho que é muito interessante. Eu tô desde 74. Sim, eu falei só da época do Grêmio ali. Eu fiquei surpreso de falar isso do Romário, porque para mim o Romário era um cara assim, não tinha essa disciplina física assim muitas vezes, né? Tu vê, respeitava o horário do jogo, do carteado para dormir bem, né? Sim, a questão do suplemento, o Ronaldinho Gaúcho que falou para dar os tiros, você vê, arrancada, né? Jogadores foram melhores do mundo, pelo amor de Deus. Isso explica. O Kaká, os seus irmãos fazer aquele trabalho assim, jogadores melhores do mundo. Aí falamos jogadores Kaká, melhores Ronaldo, do mundo. Romário. É verdade. Entendeu? O Juan, zagueiro, tá jogou até pouco tempo. Porque... É um monstro. E essa questão do carboidrato que tu gritava para eles lá na Copa, de comer bastante lá, perdia muito... A questão é quando você treina, você depleta o glicogênio muscular. Pra gente. Sempre glicogênio muscular é o alimento do músculo. E a partir do momento que você treina, você precisa ingerir, né, o carboidrato dentro do ciclo, é que ele vai... A gente nunca consegue uma quantidade exata para você
de fazer a depletação do glicogênio. Sim. Aí, então, por isso que você tem que insistir com o atleta. Quanto mais entrar na mente dele, suplementação ele fizer, quanto mais ele vai estar prolongando alguma questão de lesão que possa vir. Entendi. Entendeu? Então, é porque às vezes muita gente fala assim, mas o atleta, os aminoácidos, não sei o que, eles brincam muito até hoje, né? Aminoácidos, paixão, aquele aminoácido, encontro com atletas com aminoácidos, sim, é necessário. Porque eles são realmente a estrutura que vai dar ao músculo de você resistir a outro treinamento daqui a 24 horas, ou te ajudar no jogo. Você não consegue uma dose exata, mas você ameniza. Você chega próximo. A gente está falando, né, de dosagem, de hidratação, alimentação. Eu me lembro, até tu pode me corrigir, por favor, professor, mas não tinha uma história que o Marcão, o goleiro Marcos, ele lutava um pouco contra o peso, acima do peso? Mas não, ele podia suplementar. É que hoje, é por isso que a gente não pode deixar de falar na evolução, na presença dos nutricionistas hoje junto a nós. Perfeito. Entendeu? Sim. Então, isso é uma coisa que nós, os médicos, que tínhamos que, porque os clubes, pela estrutura, ainda não tinham essa hiperestrutura de ter mudou muito, organograma. Né? Sim, o nutricionista. Hoje, isso que eu faço, o nutricionista cobra. Tem os testes específicos, testes individuais. Então, por exemplo, no caso do Marcão, ele teria uma dose suplementar de acordo com que ele que era a necessidade dele, entendeu? Sim. De acordo com o metabolismo dele. Então, mas fazia-se a suplementação do Marcão. Só que ele, o próprio Marcão, ou outros atletas que têm peso, tinha que trabalhar mais. Entendi. Justamente por isso é que tinha, senão no outro dia ele não teria. Mas o Marcão, né, que era o goleiro do Palmeiras, não correu o risco de não jogar, perder a vaga assim por causa disso? Não. Não se criou essa... Até porque as pessoas... O Marcão é um bonachão, meu. Então, uma figuraça. Figuraça. Você conseguir uma entrevista com ele, que vai rir. Ao invés de entrevistar, vai ficar rindo, ele vai contar a história, a forma dele falar é uma forma bem assim, bonachona, sabe? Um baita de um cidadão. Baita, cara. E aí, ele sabia disso. Sabia. Ele pesava, eu não consigo. E trabalhava. Trabalhava. Se não trabalhasse, não chegava onde chegou. E a concorrência era pesada, era o Rogério Ceni lá no banco, o Dida, era o Dida também, né? O Dida, Rogério Ceni, ele. Imagina, olha o trio. Dá brecha pro Ceni. Olha o trio, o Rogério Ceni muito metódico, Dida, caladão, trabalhador. História do Dida com o Ronaldo, às vezes. Também que isso é outra curiosidade, você vê. Pensar em algumas, eu já fui... Vai falando porque pra ser comum já vai pra gente. Mas, por exemplo, acabava o treino na seleção. Eles eram muito amigos, são muito amigos. Estava treinando na seleção. E o Ronaldo tinha sempre que fazer um trabalho complementar, de corrida, enfim. E o Dida pegava comigo. O Dida levava. Para incentivar. Entendi. Porque tinha dia que ele... não correr. Entendi. Só ele ia sozinho. Vou correr porque é ruim também. Entendi. Você estava numa situação de... A seleção brasileira, imagina quem estava lá. Ele, Ronaldinho, não sei quem, Cafu. Aí só ele correndo. Sim. E o Dida pegava junto. E o Dida ia junto. Aí saía junto. Aí o Rogério também, muito profissional. Então, tinha-se uma mentalidade de grupo. Que legal. Entendeu? Que legal. O Dida pegava, bora. Porque o Dida sabia das determinações. Eu quero entrar nesse assunto aí do grupo, porque depois a gente intitulou Família Filipão, né? E eu sei que essa família aí tem muito lado do Paulo Paixão. Essas dobradinhas, assim, de jogadores, teve mais alguém, assim, que tinha um entrosamento legal, tipo o Dido e o Ronaldo, na época de 2002, assim, que tu lembra agora? Essas relações, assim, que se ajudavam muito. Na verdade, o Dido e o Ronaldo, talvez pelo Cruzeiro, né? Sim. Entendi. Mas era um grupo... aí... E o Vampeta? O Vampeta é uma figura. E o Vampeta,
E, Como é que era o Vampeta, professor? o Vampeta, nossa senhora. Eu lembro que o Filipão, o Vampeta Edilson, meu Deus, o Vampeta Edilson junto aí, nossa, e Luizão. O Luizão. Cachorrozinho, aos 46, não conseguiu um contrataço na Alemanha, né? No final, aquele pênalti. Foi a borrachinha que deu. Foi a borrachinha de transição. Ele saiu segurando. Conseguiu o pênalti, né? Sim, ele entrou na. Pô, aquele pênalti agarrou bem, né? Foi a borrachinha, professor, que eu fui. Foi na estreia. Tava muitos momentos. Ele acabou aquele pênalti. Maravilhoso. O Vampeta era. Não, o Vampeta sacana. O Vampeta. Tu vai ver o que eu vou fazer quando final. Eu vou fazer lá em cima. O que foi? A vontade, a volta, né? Todo mundo bateu no pagode. Volta no Alto em Brasília? Bateu no avião, bateu no pagode. Vida liberada, né? Sim. Não. Pô, com a taça, pode fazer o que quiser. Pelo amor de Deus. Vamos ver o que eu vou fazer. Tá todo mundo formado lá direitinho. Vamos ver o que eu vou fazer. Ele saiu da formação. Da formação que estava ali, brum. E o presidente da República, que isso? Fora do dia a dia, ele era agora profissional. Isso. É que eu falei anteriormente. Nossa, trabalhava e chamava atenção. Entendeu? Vamos. Enfim, então, um grupo que o Felipe, né, com o comando, que todos nós já sabemos a forma de comandar, ele conseguiu. E a gente ali, né? Na aba, como diz, né? Chapelão ali, a gente na aba do Felipe, no grupo, na nossa forma de, né, de Luzio, Mortosa, enfim. Não, Mortosinha. Mortosa figura também. Como é que funciona? Uma coisa que foi muito legal nessa Copa foi acompanhar o sorriso dos jogadores, né? Era um grupo animado, profissional, como o senhor está destacando aqui, mas muito animado, assim, no samba, no pagode. Pelo amor de Deus. O samba do Zeca, por exemplo, ele foi escolhido porque o Ronaldo lá atrás puxava, né? Não vai vir não, Paixão, que é isso, tá mascarado, não sei o quê. Aí chegava, brincava com o pandeiro, enfim, mas a gente, por ser da origem nova, a gente pega o instrumento, a gente vai e bate, né? Vai chegar, não sei o quê. E aí chegava na frente, quando o ônibus chegava ou de viagem de volta ao hotel, ou já chegava o treino, e tinha sempre, né? De Miami, quer saber? Tinha samba sempre. Ronaldo, Ronaldinho, Edilson, tudo bem. E aí, olha não, esse samba aí, de quem samba? Zeca Pagodinho, olha não, samba vai ser o nosso samba da... Quem falou isso? O Filipão. Olha não, samba é bom. O Filipão gostou do samba. Gostou do samba quando o Ronaldinho cantava lá. E tinha outro também que ele gostava muito, que era o... E aí o Filipão usou... Sim, tanto que nós chegamos aqui, o Zeca foi me receber no aeroporto e cantar o samba. Né? E é a música que ela foi a trilha sonora trilha sonora. Mas o Filipão usava essa música assim na pré-eleição? Não. Era só gente que cantava, o pessoal lá atrás. Sim. Vida chegava, mas o Filipão usou de alguma forma assim no... Não. Aí, deixa ali, né? Aquele jeitão dele do gringão. Mas ele, isso aí vai ser a nossa... Entendi, nossa trilha. Isso, aí sempre que acabava os jogos, enfim, ele se cantava, né? Entendi. E o Filipão já começava a cantar também, ele já aprendeu. Já aprendeu. E tinha uma também... o Filipão cantando, imagina, tio. Tinha uma que o Ronaldinho gostava demais, que também era... De quem era? A mulher, Paula. E essa memória aí? Que essa memória. Essa memória. Era uma cantora? Aquilo que era mulher. Pra não me acordar cedo, saía da cama na ponta do pé. Na bandeja café, latte biscoito, salada de fruta, suco de limão, uma roda da filha mignon, uma roda da grega, batata corada, enfim, tudo bom. No jantar era a mesma fatura do almoço, ainda tinha opção, mas agora ela dispensou você.
Ele chegou em casa, chegou em casa, Isso. brigou com a nega sem razão. Aí o Felipe falou, música é essa? A música tem tudo a ver, né? Eu falei, claro, a mulher era legal com o cara vacilou. O Zeca cantava essa aí também, né? Pois O Zeca cantava. Acho que o Dudu Nobre cantou também depois, mas essa... olha, agora aqui, olha, eu tenho bastantes amigos na coisa. Pô, tá me vindo o refrão aqui na cabeça também. Não, o Zeca cantou essa música. Então essa seria aí a segunda faixa, o segundo sucesso. Talvez, dentro do ônibus, entendeu? Pô, que legal. Então era uma coisa que se tinha... assim, ó, a gente costuma dizer, e eu ouço muito de vocês, às vezes, ó, esse time era unido. Os times são unidos. É que tem uns que dão uma liga um pouco maior. Entendi. E essa liga te faz, entendeu? Te faz levar, talvez, a conquistas, a objetivos, assim, expressivos. Entendi. Mas todos os grupos são unidos. Todos os grupos, o dia a dia de muitas brincadeiras. Esse menino que machucou agora, o do Grêmio, Jonathan Robert, claro. Ele chegava no ambiente, ele botava o pagode dele e ele não podia salvar por causa do joelho, né? Claro. Mas ele estava sempre... Pô, que pena. Quer dizer, é uma pena. Uma pena. Essa questão de vocês serem um grupo, né? Sempre é um grupo, porque vocês... Vivem um casamento. Vocês passam aí o quê? 2 dias em casa, o resto concentrado e viajando. Eu costumo dizer, o nosso ambiente, eu aprendi isso muito com o falecido Admilton Chirol. Quando eu fui trabalhar com ele, eu estava nos Emirados, fui para os Emirados Árabes, com o Júlio César Leal, na seleção, por isso que eu fui à Copa de 90, na seleção de 20 anos. E precisou de um auxiliar para ele, para o Admilton Chirol, e para o Zagallo. Zagallo. Olha, que é isso, Zagallo. E aí, ele precisou, e eu subi do 20, e nunca aconteceu isso no mundo árabe. Todo mundo falou. Eles iam sempre no Brasil pegar alguém. Aí eu fui lá me pegar. E quando eu cheguei, lembro como se fosse hoje, é um troféu. Eu sempre falava para os meus filhos, principalmente o Anderson, que era do futebol, né? Sim, preparador. E finado Anderson, e eu falava assim para ele, eu, o Zagallo, a esposa, todo mundo assim, e eles falaram assim, ó, você pode ser até não ser bom, como todo mundo diz, mas basta você ser, que todo mundo diz, uma pessoa correta, de boa índole, que para nós já serve. E aquilo ali marcou muito, foi um troféu, A gente, às vezes, na vida, quer ensinar o filho, o neto, alguma coisa, né? E a gente guarda algumas palavras dessa, sabe? E aquilo foi um troféu para mim. E ali a gente, enfim... Mas é um troféu. Eu sempre falo, o treinador, ele pode, olha, não sei o quê, você vai mostrar para ele, ó, que o certo é esse aqui. Ele pode dizer não para você. Ele nunca vai sair do clube e dizer que você escondeu as coisas dele, que você não foi honesto. Perfeito. Pode brigar, ele vai dizer, conta aqui. Então, todos eles trabalharam com ele, então você pode... O Filipão me mandava, calma, Filipão, calma, tem uma história do Parreira, que é interessante também, dentro da seleção. Contexto de Copa. Em 2005, na Copa América. Da Copa América, um ano antes da Copa do Mundo. Ele foi campeão da Copa América, nós jogamos ganhamos da Argentina. Aquele gol que o gol do Adriano. Sim, os 40 e lá vai fumaça. Depois vai nos pênaltis, né? que o Tevez ficou de palhaçada no fundo do campo, e aí roubamos a bola, não sei o que, falta, e o Diego bateu rápido. O Diego, acho que é o Diego aí jogando bola. O Diego, é verdade. Jogando bola ainda o Diego. E aí, o Parreira ia dar um treinamento, né? Aí o Moraci e o Jário, o Moraci era o principal, você já estava chegando para trabalhar com ele. Sim. Eu estava com o Inter em 2004, lá fazendo pré-temporada lá, e veio a notícia, vocês todos, o Parreira anunciou, o senhor lá, anunciou? Não, mas como assim? Acabei de ser... Não, então, você vai estar sendo. E aí me ligou depois do Parreira, não, vamos trabalhar? Nada de... Só Inter não, Inter e seleção, enfim. E aí teve um episódio de um treinamento que ele ia dar. Robinho, olha quanta gente. Também. Muita gente. O último agora nem.
Frederico. Fred, É muita gente. É muita gente. Rapaziada, não, que, ainda se for porventura, toda a lista que tu porventura tem a oportunidade de ver muita gente. É muita gente. Todos, graças a Deus, só amigos. Cada história que tu vai lembrando do jogo, tu lembra de um craque. Tu tá falando do Diego, do Adriano. Olha o Adriano, nem falando do Adriano. O Imperador, né? Nossa. E aí... É só que a história do Parreira. E aí? Aí o Parreira... Foi dar um treinamento? Foi o fim tendo. Aí eu falei assim, fui no Moraci, né? Chefe, né? Coisa. O Moraci estava em 94? O Moraci estava em 94. Preparador, né? Sim, em 94. Depois o Moraci voltou em 2005, isso. De 2006. Isso. Aí em 2010 já fui eu novamente principal. Isso aí. Comandei dois. Aí comandei 982. Tá aqui, ó. 982, 10 e 14. Isso aí. Foi quando eu ganhei as Copas. Ganhei, pelo amor de Deus, perdão. Ganhamos as Copas das Confederações no ano anterior. São 5 Copas com o Brasil: 98, 2002, 6, 10 e 14. Né? E mais a de 90 com o Emirados. Mais a de 90 com os Emirados. Tá, e o treino do Parreira? E aí, eu, Moraci, o Parreira falou: vai fazer isso? Vai, Paulinho, já falei com ele. O quê? O que era? Um treinamento que pro dia, como a gente roda, né? Aquela coisa da gente. Sim. Tava vendo, o pessoal tava meio. Sim. Aí fui no Jairo Lopes, excepcional. Sim. Treinador, irmão do Júlio Leal, Jairo Leal. Aí, Verinho, já falei, Paulinho, já falou que vai fazer, isso aqui. Aí eu. Dá licença, ele tava sozinho. E aí, Paulinho, o pessoal falou que você vai fazer esse treinamento e tal. Eu falei, fazer assim, cadê você também, não sei o quê? Eu falei, não, peraí. Parreira, eu estive lá, rodando, tá o Robinho assim, tá falando assim, tá ficando assim. Seria melhor você dar uma coisa que eu sempre contava pro finado Anderson também, como é de bola. E aí tem não seria melhor você, já separador físico, agora quer mandar em treinamento? Não, pô, era você que eu... Aí, não, isso aqui, não. Parreira, isso aqui. Como, Parreira? Que é isso? Se eu falando palavrão e fui quebrando ele. Enfim, no final eu falei, fiz a minha parte. Se você me chamou para trabalhar na equipe, eu sei. Claro, pô, se não teria te chamado, né, Paulinho? Não sei o quê, Paulinho. Aí tá. Aí, enfim, fui embora. Isso aqui, aquela reunião faz essa reunião de começar treino, que o treinador fala. E ele largou. Ele falou, eu tinha um treinamento, planejado um treinamento, mas ele, apontou pra Paulinho Paixão me convenceu, e eu sempre falava de treinador Anderson, cara. Lá falava pra ele, cara, a gente é auxiliar, a gente tem que deixar o ambiente leve pro treinador. Então, se tiver que falar uma coisa, tem que falar. E não vai ser bom, não é que você não queira que vai ser bom. É que não vai ser bom para o grupo. Você entende, e aí chegou um consenso, realmente não vai ser bom. E foi o que o Parreira fez. E só eles, né? Adriano, Juan, enfim, aquele pessoal todo. O professor Paixão me convenceu, tal, Júlio César, goleiro. E que esse treinamento ia ser bom e tal. E mudou. Quer dizer, então essas coisas são troféus invisíveis. Entendi. Que a gente carrega. Que a gente tem ensinamento, por exemplo, infelizmente, para os filhos que partiram, né, para os finados, e para os netos, com quem a gente pode conversar hoje mesmo, dia a dia mesmo. Perfeito. Hoje mesmo, dia a dia. Deixa eu com profissionais de... Eu te peço até licença, professor, talvez quem não saiba, né, teve 2 filhos que acabaram falecendo, né? Isso, o Anderson no acidente da Chapecoense, o Alessandro. O Alessandro foi em 2002, né? Eu cheguei da Copa. Depois da Copa, né? Isso é um ensinamento que... são ensinamentos para eles, né? Ensinamentos que as pessoas que tiveram a oportunidade de assistir, que me conhecem, sabem da nossa estrutura espiritual, enfim, que a gente tem um Deus que a gente crê, né? O nosso Pai Oxalá, que a gente acredita e confia, e são os sabedores que têm vida lá em cima, estão com vida lá em cima. Ela se encerra aqui, o nosso plano, ele se encerra aqui. A partir desse encerramento aqui, a vida continua lá em cima, só que materialmente você passa a existir só espiritualmente. E é uma coisa que, se a gente tem um Deus e confia, tudo que ele decide
Ele decidiu. É verdade. Eu poderia terminar a entrevista aqui dessa forma, né, maravilhosa e emocionante, né? O professor Paulo Paixão brinca que é paixão mesmo, é puro coração. Quer tomar uma água aí? Tá legal. Fica tranquilo, professor. Mas eu tenho que te fazer uma pergunta bem importante, assim, que vai ao encontro disso aí. O Tinga uma vez falou uma frase de ti, que é o seguinte: quando o Paixão vinha para um clube, a gente sabia, olha, a gente pode ganhar. Né? Tu por muito tempo, e continua sendo assim, tem a marca do vencedor. Né? E quando tu vai para o Inter, tu carrega isso também. O Inter é campeão do mundo, óbvio que é um trabalho em equipe, né? Sim, mas sempre equipe, sempre carregou essa marca de vencedor, esse selo vencedor. E tu tá em atividade, né? Hiperatividade, cada vez mais conhecedor e com a estrutura que tem hoje, Léo. Eu estava conversando com os meninos do Grêmio agora, que tem um excelente profissional na fisiologia, Fanny, William. Uhum. Tem uma galera que chegou nova agora também. O próprio Heverson, né? O Heverson Pimentel, o preparador. O Eduardo, enfim. Então, a gente, né, todo dia ali vendo dados, enfim. Eu falei, não posso parar. Agora que eu tô. Porque antigamente não se tinha toda essa estrutura. E a gente trabalhou. É verdade. Imagina hoje com toda essa parafernália de estrutura que se tem, e eles, logicamente, em conjunto, nos informando tudo, e você, ações intensas, intensidade X, minutagem X, enfim, tudo hoje, tudo hoje com o tal do GPS. Que eu tenho 74, era a minha cabeça que era no GPS, mas mesmo assim tinha os livros, os testes que tinham no livro, tinha tudo, e a gente seguiu, e graças a Deus nunca atropelou a fisiologia. Perfeito. E uma coisa que eu digo, e vou dizer sempre, quem tinha, no final do filho, né, que tinha mestrado, doutorado, e praticava a educação física como preparador físico, não tem o direito de errar. Eu erro se eu quiser. Entendi. Se eu quiser, nós discutíamos muito, conversávamos muito. Mas eu não tenho o direito de errar, porque eu tinha ali na frente um mestre. Verdade. Né? Então ali nós conversávamos, quer dizer, e entre eles também o falecido Dudu, nossa, trabalhei muito tempo no Inter também. Claro, perfeito. Então, sabe, eu tinha vários exemplos, mas principalmente o exemplo de casa, que eu sei que assim como eu, os meus netos hoje, meu neto foi errar, eu não vou fazer tudo para ele não errar, o meu filho com o meu sangue, comigo, a gente trabalhando junto ou separados, como ele estava na Chapecoense, eu no Curitiba, eu no Rio, enfim, ele não ia me deixar errar. Sim. Nós íamos discutir até, pai, tu vai errar isso aí. Perfeito. Tenho certeza disso, não faz. Pelo contrário, tudo que eu pensava, tudo que eu coisa, nós discutíamos e chegávamos sempre a um consenso. Legal. Então, por isso que você falou, ainda estou e ainda vou estar. Eu não sei quando eu vou parar, porque eu me sinto altamente capacitado, principalmente com essa estrutura que eu encontro hoje nos clubes. O Inter tinha o Felipe Arla, o Crescente, o Hélio Carraveta, outro enciclopédia, pelo amor de Deus. Então, tudo isso aí me faz cada vez mais me empolgar com o que eu gosto de fazer, com o que eu amo, que é a minha profissão, e de continuar a trabalhar, pô. Perfeito. Eu não tenho como parar. Eu acho que ainda... Eu acho, né? Eu tenho muito o que contribuir com o futebol. Não só nas questões técnicas de preparação física. Essa entrevista é uma prova disso. Pelo teu conhecimento e pelo teu lado humano. A gente precisa ter mais Paulo Paixão trabalhando no futebol. Precisa mesmo. Isso é um relato pessoal, assim, mas... Obrigado. Te ouvindo falar... Muito obrigado. Dá vontade de... É que eu gosto de tratar as pessoas, eu gosto de fazer as coisas, se puder falar, a gente percebe. Para se concluir, né? Não deixar nunca. Então isso aí é bom. Então eu me sinto altamente capacitado. Com os profissionais que eu vejo, porque o que eles fazem, eu fazia sem ter a aparelhagem adequada. E aqui, ó, eu testemunho, tá? Teve um jogo do Grêmio que eu fui fazer, foi lá no Nordeste. Grêmio quem? Acho que era Grêmio Bahia. Eu saí para caminhar antes do jogo, encontrei o professor Paulo Paixão, barriguinha tanquinho, aos 74 anos. 7-1. 7-1? Você botei mais 7-1. Professor Paulo Paixão é aqui, ó, uma figura, né, física, magrinho, sarado,
né, representa muito o que ele é, o que ele pratica mesmo para os atletas, né? Isso é muito importante, né? Dar exemplo, não Dá quer exemplo, dizer nada se exatamente. alguém... Encontrei o professor caminhando no calçadão, pô, professor, tá melhor que eu. Não. Eu acho que é fundamental. Fundamental. A gente cuida do corpo, da mente e dá exemplos. Né? Perfeito. Dá exemplo. Eu gostava muito dentro de uma coisa, por exemplo, tanto em seleção, somente com o Ronaldinho, eu trabalhei quase nada com ele no clube, não trabalhei com ele no clube no Grêmio, já tinha saído. Sim. E aí, e que a gente, na hora da refeição, né, na seleção, e ele, principalmente antes do jogo, massa, carboidrato, olha o hidratação. Não, coisa do atleta, combustível do atleta é massa, carboidrato. E sempre eles terminando a refeição e eu acabando de comer minha salada. Daí, minha salada. Então eu falava para eles, eu passava 5 pratos de salada. Vamos? Na mesa dos jogadores? Vamos, sim. E eles viram? Porque eu acho que, diferente de ser uma exibição, é um exemplo. Exemplo. Não estou me exibindo. Não, está levando exemplo. Incentivo, né? E o maior trunfo, o maior troféu é sempre, tipo, não é que você queira ouvir, mas você ouvir, pô, 71, cara, pô, tá legal, tá. Por quê? Porque você buscou, na situação de cuidados, chegar a uma idade e estar bem. Eu me sinto muito bem, realmente. Perfeito. Mas isso é para dar exemplo também. Eu ainda sou um professor de educação física. Verdade. E a gente não parou. Ô, professor, antes de encerrar, a gente foi indo para esse lado, né, de ensinamentos e humanidade, assim, que é fundamental a gente falar aqui. Eu acho que renderia aqui mais umas 2 horas de conversa, no mínimo. No mínimo, a gente quer almoçar também. Professor, Brasil e Alemanha, final. Teve algum jogador que correu o risco de não jogar aquela final, assim, tinha uma atenção maior? O Ronaldo sempre, cuidado especial, né, mas vinha bem. Mas algum atleta assim que vocês tinham medo de perder para essa final, assim, tu recorda? Eu não lembro na época se tinha, assim, mas eu acho que não, né? Não, acho que todo mundo vinha bem, né? Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Muito bem, lembra aquela coisa do Cafu brincar com o Ronaldo, não vai vamos dormir, vamos descansar, que ficava aquela imagem, né, de 98, aquilo ficou, né? Lembra? Perfeito. Isso. Aí o Cafu, o Capita, mas brincando entre eles o Ronaldo lá. Em 98 teve a isso, né? E aquela brincadeira entre eles lá. Sim. Eu não sei nem o conteúdo, mas sempre teve a brincadeira entre eles, para não estar mentindo. Essa noite, a véspera, foi tensa, assim? Uma noite. Não, o Filipão sempre fazia. O Filipão sempre fazia uma palestra pré-jogo, né? À noite, antes do lanche. Sim. E aí era passado lá o adversário e tal, não sei o quê. E eu lembro que na véspera mesmo, eu lembro que o Cafu sempre foi muito autêntico, né? Também uma vida de vencedor que tem, não é? Sim. E o Cafu, professor, tudo bem, eu sei da sua preocupação, tá, nós sabemos, né? Aquilo que o senhor está pretendendo passar, como sempre passou para nós. Mas só pode ter certeza que nós sabemos aquilo, enfim, depois que o senhor passou, nós sabemos depois aqui. Mas só tem que ver também o seguinte, professor, como é que eles estão lá na coordenação da Alemanha. Perfeito, o adversário. Pensando em Marcão, em mim, no Lúcio, não sei o quê, do Ronaldinho, do Ronaldo. Como é que eles estão lá? E tinha gente para marcar. Aí aquilo foi. Não, porque realmente. Imagina ter pela frente Cafu. Não, e olha o grupo, e olha a consciência do grupo. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Exatamente. Entendeu? Então isso aí, mas, Paixão, todo mundo, às vezes, jogador com responsabilidade, sabendo, e às vezes não dá certo. Sim, mas tem que saber o seguinte, nós sabemos que temos que fazer uma seleção dos melhores do mundo. Deixa eu passar. E aí a coisa... Para não deixar nenhum nome fora, aquela seleção, tá? Da relação aqui dos convocados. Marcão, né? Cafu, Lúcio, Roque Júnior, Edmilson, Roberto Carlos, Ricardinho, Gilberto Silva, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Dida, Belete, o Polga, Kleberson Júnior, Denilson, outra figura, né? Olha aí o Denilson. Vampeta, Juninho Paulista, Edilson, Luizão, o Rogério Ceni e o Kaká. O Denilson. Esses foram relacionados. Isso, do lanche. Chefe, o clube tá fechado, chefe. Quem falava? O Denilson. Tá fechado, chefe.
O grupo tá fechado. Não convoca mais ninguém. É uma riada também. É uma riada, né? Mas Esse aí é uma não, figuraça. profissional. É. Aí vencendo como comentarista. Tá, né? carisma, né? O Ricardinho. Ricardinho, Ricardinho, outro atleta. Aqui a gente passou a lista aqui, tantos jogadores que poderiam ser titulares, né? De outras seleções também, né? Pogas, o Kaká, né? Começando ali na. O Kaká era querendo que o Vampeta, tem que marcar. Porque ele treinava um time de baixo. Né? Então, sabe, assim, você vê, né? Peguei o Kaká. Nossa, Agora me lembrei de uma história, o Vampeta pedia pro Filipão, né? Falei, me coloca numa Copa, me coloca no jogo aí, né? E o Filipão, calma. Aí Brasil e Bélgica, um jogo encardido, acho que tava 1-1, né? O Brasil ganhou da Bélgica. Não, tava 2-0. Mas tava o jogo tenso, assim, né? E aí o 1-0 pro Brasil e a Bélgica em cima. E o Filipão, vai, Vampeta. Porra, professor, nesse jogo difícil vai me colocar? Me coloca contra a Costa Rica, você pô, essa pedreira aí. E tem aquelas histórias que estão sempre no YouTube que o Vampeta, quando o Luizão, não sei o quê, aquele jogo com Costa Rica. Costa Rica foi 5-2. Que o Juninho fez gol, não sei o quê, que o Juninho brinca na cara, estavam caminhando. Pô, será que o homem tá com dúvida? Aí o Vampeta, ô Juninho. Ai, sacanagem. A com dúvida se você é o Roberto Carlos? O Júnior lateral esquerdo. Tem essas histórias no YouTube. Ele fez gol, é verdade. Tem história no YouTube. Tem uma engraçada que o Vampeta falou que foi o seguinte: o Luizão, né, sofreu o pênalti contra a Turquia na estreia. E aí o Luizão chegou pro Vampeta, né? Pô, Vampeta, será que eu posso ganhar a vaga do Ronaldo? Pô, tu tá de brincadeira? Tu acha que o Filipão vai tirar o Ronaldo pra te colocar, rapaz? Mas é muita coisa. E foi interessante, foi a primeira vez que o Brasil foi campeão do mundo ganhando todos os jogos. O Brasil ganhou todos os jogos de 2002. Turquia, China, Costa Rica, Bélgica, Inglaterra, Turquia na semifinal. Isso. E a Alemanha 2-0. E uma coisa que não posso, por você encerrar, às vezes as pessoas pensam, né? Eu sou profissional, né? Sim. Então, a questão dessa Copa, né? Fundamental, acho que, até porque o Tite já declarou que vai sair, deve estar no capricho que ele está fazendo tudo, sempre fez o capricho. Então, e a seleção chega num momento muito bom, né? Então, isso que eu queria. Eu tô perguntando para todo mundo. Muita gente crescendo, muita gente chegando bem, né? Entre aspas, não é uma pena, mas as seleções de fora também estão muito bem, né? Estão bem, E a própria e um rival que é Argentina. Estão bem, né? Eles não perdem há mais de 20 jogos. E eles estão mordidos. Tem isso aí. Eles estão bem. Eu considero a Argentina uma das favoritas. O Brasil sempre é favorito, né, professor? Não adianta você querer entrar. Tá botando como favorito para botar pressão na gente. Não, favorito. Bom, 2002, lembra? O Brasil se classificou. Favorito. 98, quando eu acordei no dia da decisão, a primeira Copa, né? Aí pensei aqui no Brasil, decisão de Copa do Mundo. No Brasil deve estar as calçadas pintadas, bandeirinhas, e eu tô aqui. Eu deitado tô aqui. É verdade. Aí, caramba. Quer dizer, os próprios franceses sabiam. A Copa era na França, né? Mas então, o Brasil vai ser sempre favorito. Não tem essa de querer entrar como franco atirador, não. Só para não deixar de perguntar, senão o pessoal daqui a pouco, não perguntou, Léo, pro Paixão, tu citaste ali a questão do Ronaldo em 98 da convulsão. Eu ia dar pra você, mas eu me segurei. Mas ali foi uma decisão médica, sim, né? O Ronaldo passou mal. Não tem como, não tem como. Eu conversei com o Dunga sobre isso também, disse, não, o Ronaldo estava bem e outra. Como é que tu não vai querer que o Ronaldo jogue? E o doutor chegou com os exames, tudo bem. Foi o que aconteceu. Eu já estava aquecendo o Edmundo. O Edmundo estava aquecendo. O Edmundo estava na lista até para jogar, né? Para jogar. E aí ele chega na frente, correndo, tirando a camisa. Ele vai falar o que para ele? Aí o Zagallo. Calma, Ronaldo, vamos esperar o doutor chegar. Chegou o doutor, deu alguma coisa, não deu nada. Ele falou, não, Ronaldo, tu não vai jogar? Não tem como. É o que o Dunga falou, não vai jogar? Não, como é que tu vai tirar o melhor do mundo? Então, e aí
depois foi tudo que a gente viu. Aí a gente falou assim... Fizemos uma reunião para não ser... Fizemos uma reunião, Paulo César, chega, eu estava aquecendo. Chega aqui, ó, o Ronaldo chegou bem, não? Jogar? Por mim? E o Dunga concordou comigo. A França era melhor que o Brasil. Naquele jogo foi. Sim. Não, perdeu para um time melhor. Pô, Zidane, companhia. Não. Às vezes a gente acha que ninguém pode ser melhor. Sim, a França foi melhor. Apesar de ter feito o nosso jogo com a Holanda, foi nossa. Isso ali é que foi a decisão. Que foi um desgaste muito grande com a Holanda. E a decisão foi ali, né? O jogo nosso, o jogo daquele de 3. Não, foi 3-2? Não foi? 5 gols, sei lá. Foi um monte, agora não lembro. Acho que foi 3-2. Não, pênalti não, desculpa, foi 3-2, não. Acho que foi 2-2. Foi pros pênaltis. 4 gols. O Tafarel brilhou de novo. E aí, então... Mas tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Estava escrito pelo nosso bom Deus Todo-Poderoso. Tudo o que acontece tem. É verdade. Inclusive, a taça de pentacampeão com o professor Paulo Paixão e equipe. Professor, aqui a gente tem o podcast, né? Nossa série de entrevistas. Careca de Saber Legends, né? Então, Paulo Paixão tem 5 Copas do Mundo. 5, tá? Não é para qualquer um, com o Brasil. E foi pentacampeão, tem taça. Então, sim, ele é uma lenda da Copa do Mundo. Estamos aqui com a figurinha dele. Então, professor, eu já abri um pouquinho aqui, ó, para facilitar a tua vida, para tu colar aí no álbum, por favor. Muito obrigado. Cola aí, vou abrir aqui pro senhor. Muita honra, Vai lá. Com gratidão. Pode colar nessa página aqui. Pode ser aqui? Pode ser aqui, pode ser aqui. Vai lá. Aí, tá colado, tá registrado. Professor Paulo Paixão. Obrigado. Nas lendas do Careca de Saber aqui, essa é uma homenagem que a gente faz, porque muito a gente obrigado. entende que figuras como o senhor... Honrado. Então, são lendas, né? E aqui deu para ver a prova, né? Lenda pelo profissional, mas pelo pessoal também, né? O professor que se emocionou aqui, contou histórias tão bonitas. Muito obrigado, tá, professor? Eu que agradeço. Valeu. A oportunidade de estar com você aqui. Eu que agradeço a energia. A admiração desde aquela coisa que nós fizemos. É verdade. Professor, uma vez eu convidei ele para pintar um muro ali no bairro Rubem Berta. Rubem Berta não, Bom Jesus. Bom Jesus. O pessoal vai ficar bravo. Bom Jesus, na Bonja. Da Bonja. Aqui em Porto Alegre. Convidei o professor lá para pintar o muro na época da Copa. E foi uma gorizada, né? Com o professor Udimar, que faz um trabalho social lá. E o professor, na hora, assim, não, vamos lá. Foi lá, pintou o muro com a gorizada. amigo deles. Com o amigo deles. Colaboro lá com bola, verdade. Amigos. Que é uma coisa espontânea também, que é do meu coração para ajudar. Exatamente. É o Lindomar. Eu falei Ludimar. Lindomar. O professor faz um trabalho muito, muito bacana lá, ajuda as crianças da Bonja com o futebol, e através do futebol passa alguns ensinamentos importantes. E o Paulo Paixão foi lá, ajudou a pintar o muro, passou a história dele para eles também, foi muito legal. Foi matéria no Globo Esporte. Rodou o Brasil, foi pro Sport TV também depois. Foi muito legal. Foi muito massa. Valeu. Rapaz, o mérito é teu, professor. Bom, gente, lembrando, a gente está aqui no estúdio do Laboratório do Pé, né? Que vai aí fazer a palmilha para o nosso Hexa, para ir caminhando equilibrado rumo a mais um título, né? Lembrando também o arquiteto Anderson Alves, lembrando também as bolas Ludwig e a Informatize Sapiranga. E professor, quem vem aqui no Laboratório do Pé ganha uma palmilha, ganha uma avaliação, então a tua já está garantida, tá? Para te equilibrar na caminhada aí para mais sucesso aí. Agradeço aí a receptividade aí. Valeu, professor. Obrigado. Agradeço, Léo. Valeu, tamo junto. Parabéns, sucesso sempre. Obrigado. Obrigado.